Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma formação pedagógica proporcionada pela Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a CEMED, tá? Sou a professora Silmara, estarei à frente dessa formação juntamente com a professora Rejane. Olá, professores, sejam bem-vindos mais uma vez e depois a gente continua a nossa conversa. A nossa formação tem como título Trabalhando o Desmembramento das Habilidades de Ciências do 1º ao 5º do RCC 2021. O que seria o RCC? Para aqueles novos professores que estão chegando, Referencial Curricular Circunstancial de 2021. Pode passar, por favor. A nossa gestão é o prefeito municipal Marcos Marcelo Tradi, a nossa vice-prefeita Adriane Lopes, a nossa secretária de Educação, professora Elza Fernandes, a nossa secretária adjunta de Educação, professora Soraya Inácio Campos, o nosso superintendente de Gestão das Políticas Educacionais, professor Valdir Leonel, e a nossa gerente do Ensino Fundamental e Médio, professora Mônica Inácio. Pode passar. A nossa equipe dos anos iniciais do 1º ao 5º de Ciências, então, a professora Kátia, a professora Nathalie, a professora Rejane e eu, professora Silmara. Deixa eu passar. Então, quem estará ministrando à frente dessa formação aqui é a professora Rejane e eu, professora Silmara. Qual que é a pauta da nossa formação, então? A apresentação do documento normativo vigente, que é o Referencial Curricular Circunstancial, o RCC 2021, de Ciências do 1º ao 5º ano, desmembramento de algumas habilidades e o passo a passo para desmembrar as habilidades e a aplicabilidade no planejamento dos professores. Pode passar. Por que fazer essa formação? Por que a gente escolheu esse tema da nossa formação? Devido às necessidades de orientação ao professor em relação à complexidade das habilidades. Nesse sentido, o desmembramento das habilidades é uma proposta que visa auxiliar a prática pedagógica com o intuito de subsidiar esse professor em sala de aula, além de propormos alternativas inovadoras de trabalho para o alcance dessas habilidades, tá? Ou seja, propormos atividades mais lúdicas. Pode passar. Qual que é o objetivo, então, da RCC? Analisar e interpretar essas habilidades do Referencial Curricular Circunstancial RCC 2021, a fim de compreender a sua complexidade. Pode passar. Aí está o nosso referencial curricular circunstancial de Ciências 2021. Onde que a gente pode estar encontrando tanto o referencial curricular da REME, o RC de 2020, e o RCC, que é o referencial curricular circunstancial 2021. Nós encontramos aonde? Aos professores novos que estão chegando na REME, a gente tem um blog da GFEM, e lá vocês podem estar entrando para fazer o download desses 12 documentos, tá? Está linkado aí para que vocês possam estar entrando nesse nosso blog, então. Pode passar. Como que nós iremos, então, desmembrar essas habilidades? Lembrando sempre que a nossa proposta de trabalho é para que os professores em sala de aula possam fazer as suas atividades complementares. Irão complementar aqueles cadernos que já foram, tá? Vocês vão fazer umas aulas mais lúdicas, aulas mais animadas, para que os professores consigam interagir muito melhor com os seus alunos, tá bom? Pode passar. Iremos trabalhar, então, na equipe técnica nós escolhemos 3 habilidades. Uma do 1º aninho, uma do 2º aninho e uma do 4º ano. Todas essas habilidades se encontram presentes no RCC 2021. Por favor, pode passar. Quais as habilidades que a gente vai estar trabalhando, então? A primeira habilidade que nós vamos trabalhar é a CG.EF01CI02.S. Como já foi falado no slide passado, se encontra no RCC. Pode passar, por favor. Como
Então, como que é essa habilidade? Como que ela está lá nesse documento? Ela aparece assim: localizar, nomear e representar graficamente por modo de desenho partes do corpo humano e explicar as suas funções. Como que nós fizemos esse desmembramento? Como que a equipe técnica exemplificou esse desmembramento? Nós colocamos em modo de cronológico. Aula 1. Não que necessite que vocês, professores, trabalhem somente uma aula. Vocês precisam sentir como que está sendo o ensino dos alunos de vocês. Vocês estão ensinando e o que eles estão devolvendo para vocês como forma desse ensinamento, tá? Como que a gente colocou, então? A gente colocou habilidade relativa ou habilidade de aula. Aula 1. Conhecer as principais partes do corpo humano, como cabeça, tronco e membros. Sempre lembrando que o desmembramento dessas habilidades precisa vir da habilidade que se encontra lá no documento. Como que a gente trabalha, então? Como que a gente desmembrou? A gente desmembrou dessa habilidade, nós colocamos uma habilidade menor, um desmembramento para diminuir essa habilidade para trabalharmos durante essa aula, tá? Então, como que a gente vai trabalhar? Localizar, nomear, identificar e representar. Como que a gente pode estar fazendo isso? Alguns exemplos para vocês. Através de músicas, através de quebra-cabeça, através de jogos, né? Quebra-cabeça, jogos de memória. Vocês podem estarem fazendo aulas de acordo com a criatividade de vocês. Pode passar. Uma música, então, que a gente procurou e achou bastante interessante, chama-se Corpo Humano, que tem como composição do Chico Roque e do Paulo Sérgio Vale. Quem canta essa música, quem interpreta essa música é a Angélica. A gente tirou, então, uma partezinha dessa música, para não sobrecarregar os slides, para que vocês possam estar visualizando. Essa música, praticamente todo mundo conhece, a gente já conhece bem, né? Para que serve essa boquinha? Para falar, né? Para que servem esses olhinhos? Para olhar. Como que a gente pode estar trabalhando, então, com essa música? A gente pode estar pedindo para o aluno estar fazendo o quê? Um vídeo, interpretando essa música, mostrando na música as partezinhas do corpo humano que fala, no caso lá, da boquinha, dos olhinhos, do nariz, eles estarem cantando e automaticamente demonstrando quais as partes do corpo humano que está falando nessa música aí, tá? Então a gente tem, lembrando sempre dos direitos autorais, certo? Pode passar, por favor. A gente também elencou a música para vocês, para que fique mais fácil vocês estarem procurando. No outro lado, a gente tem ali uma bonequinha, né? Para que essa bonequinha? Essa bonequinha pode ser impressa no caderno complementar para entregar para os alunos, aonde esse aluno vai recortar, aonde esse aluno vai estar pintando esse desenho e depois montando esse desenho. Esse desenho ele pode ser montado em painéis ou ele pode ser montado também móvel. Vocês pedindo para os alunos colocarem com araminho ou um barbantinho para que deixe as partes do corpo humano mais móveis, ok? Pode passar, por favor. E a gente tem uma animaçãozinha aí de uma GIF. Pode passar. Quais são as sugestões de atividades? Lembrando sempre que a gente tem alguns alunos que não têm recursos, né? Como internet, como eles ficarem jogando através, né, da internet. Então, a gente colocou, para aqueles alunos que possuem recursos, a gente colocou um link da Escola Games, que possui bastante jogos educativos muito, muito legais de serem trabalhados. Mas o que a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca um link de jogo para os alunos? Esse link tem que ser sempre vinculado à habilidade que se está trabalhando em sala de aula, ok? E a parte impressa que a gente também colocou, que aí já vai pegar a sala toda em geral, que é impresso, que pode estar mandando no caderno também desse aluno, tá? A primeira imagem a gente tem um bonequinho também, que pode ser recortado, pintado e feito uma colagem. No segundo, são as partes do corpo humano, para melhor visualização e para melhor entendimento desse aluno. Ele pode estar pintando também, ele pode estar recortando, ele pode estar colando em painéis. E por último, a gente tem ali o baralhinho com partes do corpo, que é o jogo da memória, onde ele vai
esse aluno vai conseguir, através de imagens, adquirir o conhecimento necessário em cima daquilo que o professor já ensinou em sala de aula. Pode passar, por favor. Ainda na primeira habilidade, nós vamos agora, então, para a aula número 2, tá? A mesma habilidade que nós trabalhamos na aula 1. O que nós colocamos, a equipe técnica? Como que nós desmembramos aquela habilidade maior? Agora nós colocamos em representar a estrutura da cabeça, localizando suas partes e identificando as suas funções. Como que a gente trabalha dessa forma? Músicas, jogos, vídeos também. A gente escolheu uma música que todo mundo conhece. Essa música não tem como falar que não conheça, né? É a Marcha Soldado. Olha lá, tem lá o soldadinho marchando. E para que essa seta? Em cima desse mesmo texto, a gente pode pedir para que o aluno grave um vídeo para vocês cantando essa música, marchando. Essa seta localizou lá na menininha do lado, para quê? Apontou para onde? Para a cabeça. A gente pode estar pedindo também que nesse texto que vai estar no caderno, no caderno complementar do aluno, para que ele possa estar circulando a parte do corpo humano que está sendo trabalhada nesse texto, tá? Então a gente não foge, a gente não está fugindo da habilidade, está trabalhando, está sendo feito um trabalho bem lúdico, onde a gente vai estar proporcionando também ao aluno uma forma mais gostosa de estar aprendendo. Tudo bem? A gente também deixou o link para vocês, pode passar, do vídeo para que vocês possam acessar. Tudo bem? Pode passar, por favor. Mais uma habilidade, mais uma aula em cima da mesma habilidade ainda, tá? Como a gente desmembrou, como que a gente tornou essa habilidade menor? Fizemos o seguinte, identificar algumas partes do corpo, olhos, nariz, ouvido, pele, língua e relacioná-las aos sentidos, tá? Então a gente tem aí nessa imagem um dominó com as partes do corpo já citadas, correlacionadas também aos sentidos. Podem estar colocando esse dominó ou qualquer um outro dominó correlacionado a essas habilidades, a essas partes do corpo humano, que é um exemplo que nós exemplificamos para vocês trabalhar, complementar. Vocês não precisam estar trabalhando da forma com que a gente está colocando. São somente exemplos para simplificar para vocês, tudo bem? Pode passar. Então, através desse dominó, só para exemplificar, tem a menininha ali. Essa menininha a gente colocou todos os sentidos em volta dela, que dá uma gama de criatividades que vocês possam ter para estar trabalhando esse mesmo tema em sala de aula, essa mesma habilidade em sala de aula. Pode passar, por favor. Então, mais uma aula com a mesma habilidade. Desmembramos da habilidade maior numa habilidade menor, que é reconhecer as partes do corpo humano como proteção, sustentação e locomoção do corpo. Como que a gente pode estar trabalhando? Jogo da imitação. Quem nunca brincou de jogo da imitação? Quem nunca, né? Então, aí tem a menininha mostrando um e-card de um macaquinho para o menininho, e esse menininho está imitando esse macaquinho. Mas o que tem a ver esse jogo de imitação, Pro? Correlacionado a essa habilidade. Olha lá a locomoção. Olha lá, nesse mesmo jogo você pode estar perguntando para o seu aluno quais foram as partes que teve o movimento. O que ele levantou ali no caso? Ele está imitando, se vocês observarem, a mãozinha na cabeça. Que parte que ele movimentou? Aonde ele tocou, né? Durante essa brincadeira, tá? E pode passar. Além de montar um esqueleto. Esse esqueleto aí ele é bem bonitinho, eu já trabalhei com montagem de esqueleto também. Vocês podem estar mandando impresso já no caderno do aluno para que ele possa pintar, recortar, montar. Eu trabalhei com os meus alunos com materiais recicláveis. Eles podem montar, recorta esse esqueletinho aí e monta com os materiais que tem dentro de casa, materiais recicláveis, ou com materiais naturais que você encontra no próprio terreno de casa, folhas,
galhos, tá? Usem a criatividade de acordo com o que se tem nesse momento que a gente tá passando aí. Procurar sempre que a gente tem dentro de casa para transformar em algo mais lúdico, para que essa criança possa entender de uma melhor forma as habilidades, os conteúdos que a gente está trabalhando, tá bom? Próximo. E agora essa menininha com bambolê aí? O que a gente quis representar? Nada mais é do que todos os movimentos que está sendo feito pelo corpo humano. Então, a gente pode estar trabalhando com o jogo da imitação, com montagem de esqueleto, com brincadeiras. A gente também pode estar trabalhando com painéis, tá? Então, de acordo, mais uma vez eu vou falar, de acordo com a criatividade do professor, com a sua turma, pode-se mudar, pode-se modificar essas aulas no momento que nós estamos passando, tá bom? Então, a partir de agora, quem vai estar apresentando, dando andamento às nossas outras habilidades é a professora Rejane, tá bom? Ok, Silmara. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, vou dar boas-vindas novamente a todos os professores, tá? Porque a gente sabe das dificuldades que a gente está passando, principalmente nesse período de pandemia, porque nossa esperança é que nós já estivéssemos já no presencial esse ano, por conta de tudo que nós já passamos no ano passado, mas infelizmente as coisas não são como a gente espera. Então, a gente precisa continuar se reinventando com relação às metodologias e como nós vamos chegar até o nosso aluno em sala de aula. Não está fácil, porém, a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca, né? Como a gente sempre fala. Bom, como a professora Silmara já deu entrada, já deu início ao conteúdo, ao assunto que nós estamos abordando, porque nós estamos desmembrando as atividades, Então, vamos dar continuidade às habilidades que a gente trouxe para ser desmembradas nessa formação e trazer mais algumas sugestões de como nós podemos trabalhar essas habilidades no decorrer desse período, sendo que estamos em ensino remoto ainda, né? Pode passar o slide, por favor. Então, antes, a Silmara já falou um pouquinho a respeito da habilidade do primeiro aninho, e nós trouxemos uma habilidade que está lá no segundo ano, que é a habilidade 4. O que essa habilidade traz para nós? A habilidade, ela descreve as características das plantas e dos animais, né, que a gente vai ver a seguir. Pode passar o slide, por favor. Então, ela descreve as características de plantas e de animais, ou seja, tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde elas se desenvolvem, entre outros, que fazem parte do seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem. Então, puxando um pouquinho essa questão do desmembramento das habilidades. Nós, a equipe técnica, nós trabalhamos em cima de 3 habilidades, certo? Dentro dessas 3 habilidades, nós elaboramos algumas aulas para que a gente consiga entender como que essa habilidade ela pode ser desmembrada para facilitar o nosso entendimento com relação à aplicabilidade desses conteúdos, principalmente nesse período de aula remota. Então, a habilidade relativa, em cima da habilidade maior trazida nos documentos, ficou conhecer as principais características das plantas, né? Que seriam as partes das plantas, os seus habitats, o ciclo de vida, dentre outras informações, porque isso vai variar de professor para professor e dependendo muito também da realidade do seu aluno, da sua escola. Então, a gente precisa levar isso muito em consideração. Ah, mas isso não se encaixa na minha realidade escolar. Perfeito, Pro. Você pode buscar outros caminhos que façam com que você consiga trabalhar essa habilidade com os seus alunos, independente da realidade em que ele se encontra nesse momento. Então, a Silmara até já falou anteriormente com relação aos cuidados que nós temos, porque nem todos os nossos alunos têm acesso à internet, né? Isso é fato, isso é uma realidade que está presente aí na nossa sociedade como um todo. Então, a gente precisa também levar isso em consideração. De que forma, quais os métodos, quais as ferramentas, quais os instrumentos que nós estaremos utilizando para alcançar esse nosso aluno dentro de todas essas adversidades presentes aí.
Então, como que nós podemos trabalhar essa habilidade relativa dentro da habilidade maior? Através de músicas, de painéis. Então, aqui entra partes das plantas. Como que as crianças podem montar um painel? Ah, mas eu não tenho material, meu aluno não tem condições. Logicamente, a gente sabe da situação, então o pai não vai deixar de comprar 1 litro de leite para comprar uma folha de cartolina, por exemplo. Então, a gente tem que adequar essas realidades e como que nós podemos trabalhar essas situações lá com o meu aluno que não tem essas condições. Por que não montar um painel com elementos naturais? Raízes, folhas, galhos, né? A cola, antigamente nós fazíamos cola em casa, então os pais, eles têm essa criatividade, de repente, de transformar alguma coisa que tem em casa em cola. Trigo e água e sal, por exemplo, é uma cola que a gente pode utilizar e é tranquilo para que todos tenham acesso. Então, esses painéis, eles podem ser montados com elementos naturais? Com certeza. Recicláveis também, através das embalagens, do rolinho de papel higiênico que vai para o lixo, a gente pode fazer um monte de coisas utilizando esses materiais recicláveis também. Colagens e pinturas, onde nós podemos utilizar esses elementos, quebra-cabeças. Então, esses quebra-cabeças, eles podem estar no caderno, nas atividades complementares? Sim, porque aquele aluno que não tem condições de montar esse material, de buscar essas informações em outros meios, ela vai ter também uma forma de chegar até esse aprendizado com aquilo que ela encontra no seu dia a dia e dentro de casa, né? Os vídeos. Eu posso fazer um vídeo, pedir para meu aluno, juntamente com a família, falar a respeito do que entende com relação às partes das plantas, a questão dos habitats das plantas. A criança do 2º aninho, né, e a gente vai estar retomando isso no 3º e também no 1º ano ainda, ela vai já ter a noção do que é uma planta terrestre, do que é uma planta aquática, né, quais as características particulares de cada uma delas, como que ela se desenvolve, né? Aí o professor pode usar a criatividade de levar para essa criança algumas informações que nem todas as árvores, as plantas que ele vai observar no seu quintal ou nas proximidades de onde ele mora, tem flor. Por que não produz flor? Ou outras plantas, por que não produz o fruto? Então, isso são assuntos que a gente pode ir abordando no decorrer do ano, para que a criança consiga realmente consolidar essa habilidade. Né? Pode passar, por favor. Pode passar. Né? Então, tem os links, né? A gente sempre deixa os links de todas as informações que a gente está trazendo nesses slides, para que o professor ele tenha um acesso mais tranquilo e mais rápido com relação a esse material. Aí a gente apresenta aqui o ciclo evolutivo do feijão. Qual foi o professor de ciências durante toda a sua caminhada que não fez em algum momento a questão da experiência do grãozinho de feijão ou do grãozinho de milho no copinho com algodão e água, para ver a evolução desse grão, dessa semente, até onde vai, o que ele necessita, quais as características, enfim. Isso a criança pode fazer em casa também. Claro, sempre orientando que é necessário ter a ajuda de um responsável, dos pais, ou do responsável por essa criança, para que ela não tenha nenhum tipo de prejuízo quanto à integridade física, principalmente, né? Utilizar materiais que, de repente, possam ser perigosos para essa criança. Então, esse cuidado a gente precisa sempre ter e deixar bem claro para esses responsáveis aí dessa criança que está em casa. Pode passar, por favor. Então, aí nós temos a imagem, né, do passo a passo, da evolução desse ciclo do feijão, né? Primeiro, o que faz? Segundo, como que ele vai fazendo essa transformação até chegar a uma planta propriamente dita. Pode passar. Ainda na habilidade 4 do 2º ano, a gente desmembrou ela numa habilidade relativa que traz o quê? Conhecer as principais características agora dos animais. Ou seja,
Nós já sabemos um pouquinho das plantas, dos seus habitats, o que é planta aquática, o que é planta terrestre, se a planta ela produz frutos, flores, se ela traz todas essas características, né, de uma planta, ou se tem algumas situações que não se encaixam, né? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre os animais também, né? Quais são essas características? E a gente vai trabalhar nesse momento as características externas, que é onde a criança ela consegue observar no animalzinho de estimação que ela tem, ou o que de repente o coleguinha tem, ou que algum parente tem através de um vídeo que eles estão se conversando com os avós, com alguém, possa ter acesso a esses animais, né? E ela vai estar nos caracterizando de alguma forma como que é esse animal. Esse animal possui pena, ele tem pelo, ele tem o corpo coberto por escama, por carapaça, como que é a questão de onde ele vive, que entram os habitats deles, né, naturais. Ah, é um animal doméstico ou é um animal silvestre? Quais as características que determinam que esse animal seja silvestre ou animal doméstico, né? Quais os cuidados que a gente precisa também trazer para essa criança com relação a essas características e o que esses animais trazem de perigo ou não para essa criança, porque a criança é curiosa, então ela de repente vê uma coisa diferente, ela vai querer pôr a mão, né? Querer chegar perto, e às vezes é um animal que ele pode estar trazendo algum risco para essa criança, né? E o ciclo de vida. E como que nós podemos trabalhar essa habilidade relativa? De várias formas. Então, dentre todos aqueles exemplos, aquelas sugestões que nós já falamos, que a Silmara já falou, e que a gente vai trazer mais algumas, jogos de memória, colagens e pintura, onde a gente também utiliza elementos naturais, né? A gente pode utilizar, inclusive, terra, areia, né? Outros elementos que estão ao nosso alcance, né? Próximo, porque a gente está no período que a gente está em isolamento social, então a gente precisa também conscientizar a todos da importância disso nesse momento. E os painéis com esses materiais, então, um papelão, numa caixa de compra que a mãe trouxe lá do supermercado, tenta desmontar, faz esse painel em cima disso, utiliza a cola feita em casa como sugestão, né? Logicamente que as crianças estão recebendo os materiais escolares e dentro desses materiais eles também receberam a colinha, então eles conseguem fazer esse trabalho sem que o pai precise gastar além disso, né? Pode passar, por favor. Então, aí a gente trouxe alguns exemplos, né, desses joguinhos, dessas colagens. Pode passar. Aí a gente vê, olha, os animais, eles foram construídos com folhas, né, com elementos naturais. Então, fica uma coisa bacana, fica bonito, chama a atenção da criança, né, porque ela vai tentar representar isso da melhor forma possível. E é um material que depois, quando a gente retornar ao presencial, o professor pode estar solicitando para o seu aluno, vamos fazer uma exposição desses materiais que vocês construíram durante esse período. Pede para que a criança dê uma devolutiva através de uma foto do painel que ela elaborou durante esse tempo, que ela está em casa. Enfim, tem várias formas que a gente consegue chegar até o nosso aluno e ele também consiga retribuir a nós, enquanto professores, de uma forma bem lúdica e bem bacana, né? Então, algo que todos têm alcance e conseguem elaborar e fazer, logicamente, com a ajuda de um responsável, né? Pode passar, por favor. Então, a imagem aí que a gente vê animais bem distintos, né? De diferentes habitats, né, que a criança ela visualiza através da televisão, através de figuras, quando ela está andando em algum outro ambiente, ela consegue observar essas diferenças. Então, a criança ela já tem essa noção do que é o doméstico e do que é o selvagem, pelo fato do convívio. Por isso que aí a gente fala, dentro da habilidade maior, ela traz bem explícita a questão que faz parte do seu cotidiano, né? Então, se faz parte do cotidiano da criança, ela já vai conhecer, ela já vai saber os hábitos desses animais, como ele é externamente. Então, ela vai conseguir
falar, relatar para o professor, através de um áudio, de um vídeo, alguma coisa assim, o que ele entendeu, para ele poder contemplar essa habilidade até o final desse processo aí, né? Desse período do ano que ele está atuando. Pode passar, por favor. Aí a gente traz, assim como nós trouxemos o ciclo de vida, né, do feijão, a gente traz um pouquinho o ciclo de vida do sapo, que é um dos mais simples que a gente tem para trabalhar com a criança, e a maioria dos professores já deve ter trabalhado isso com os seus alunos em algum momento, né? E aí depois a gente vai trabalhar mais aprofundadamente a questão da metamorfose, como que é essa mudança, né? Nesse período, nesse ciclo que acontece até que o sapo se torne um animal adulto e que esteja apto novamente a entrar para esse ciclo de vida de novo, né? Fazer com que se prospere a espécie de um modo geral. Isso depois a gente vai estar trabalhando mais aprofundadamente com os nossos alunos em outras aulas. Pode passar. Aí é só algumas imagens que representam, né, cada uma das fases, né, desse ciclo. Pode passar. Ainda na habilidade 4 do segundo ano, a gente vai trabalhar habilidade relativa, lembrando aos professores que essas habilidades, nós, enquanto equipes, conseguimos abstrair, retirar, mas o professor ele pode ter outras formas de desmembrar a habilidade maior, de outras maneiras. Essas são algumas sugestões que nós estamos trazendo para vocês, profs, para poder facilitar um pouquinho mais o entendimento com relação à habilidade maior. Que quando a gente olha uma habilidade dessa, por exemplo, o primeiro ano, nós temos 7 habilidades no decorrer do ano. Aí eu olho, mas 7 habilidades para um ano todo é muito pouca habilidade. Será que eu vou conseguir fazer com que o meu aluno realmente ele assimile, ele entenda, ele realmente ele faça com que esse processo de aprendizagem seja positivo? De que forma? Então, quando a gente olha a habilidade lá trazida nos documentos, a gente se assusta a princípio, porque a gente fala, nossa, e é muita informação também. Então, por isso a importância de desmembrar essas habilidades em habilidades relativas ou menores e colocar isso em aulas. Aqui a gente trouxe exemplo de aula 1, 2 e 3, mas isso vai depender muito do professor, do tanto de aulas que esse professor tem durante a semana com essas crianças. Então, tem uma série de assuntos que são bem pertinentes a cada situação. Então, isso cabe a cada professor fazer esse desmembramento para que facilite ainda mais um pouco o seu trabalho, principalmente agora. Então, essa habilidade relativa, ela ficou como? Associar características das plantas e dos animais ao ambiente onde vivem. Então, agora, o que nós vamos fazer? Por exemplo, os animais domésticos e selvagens, eu já falei um pouquinho anteriormente, mas assim, saber onde cada um vive, por que dessa forma, como que eles se alimentam, todo esse processo e as características externas, mais uma vez, com relação a isso. E as plantas aquáticas e terrestres. Então, o que é uma planta aquática? Eu pegar uma planta qualquer e colocar na água, ela vai ser uma planta aquática? Não, ela tem as suas características próprias, né? E é isso que a criança precisa entender a princípio. E aí, como que nós vamos trabalhar essa habilidade? Quais as sugestões que nós estamos trazendo para que vocês consigam alcançar esse objetivo maior? Aí, entre os vídeos com depoimentos, eu acho muito importante. Primeiro, que a gente vai fazer com que o nosso aluno, ele perca um pouco dessa timidez de falar, porque, às vezes, a criança ela tem uma bagagem de conhecimento, assim, fantástica. Só que ela é tímida, ela é retraída, ela não consegue se soltar, principalmente numa sala de aula, no presencial. Então, às vezes a gente pensa, essa criança não está entendendo. Mas não é que ela não esteja entendendo, ela está tímida, acuada, ela tem vergonha de expor aquilo que ela conseguiu assimilar. E agora é o momento para fazer com que essa criança fale. É uma criança do segundo ano, né? Ainda está em fase de alfabetização, a gente sabe da nossa realidade
que muitas crianças não conseguem se alfabetizar até o 2º ano, às vezes até o 3º, então é uma realidade que está presente aí na nossa sociedade e no Brasil como um todo, não é só aqui, mas em todos os lugares. Então, assim, vídeos, deixa a criança falar a respeito do animal de estimação dela, quais os hábitos que esse animal tem, como que é o relacionamento desse animal com a criança. Lá na casa dela tem plantas, quais as plantas que a mamãe tem lá na varanda, ou lá no quintal, ou a vizinha, deixa essa criança falar um pouquinho, transpor aquilo que ela sabe através de um vídeo, porque ela não vai conseguir fazer um relato escrito. Muitas vezes ela não vai conseguir mostrar para o professor aquilo que ela sabe através de um painel, mas ela vai conseguir falar através da oralidade, através do vídeo, né? E fazendo esse depoimento acerca daquilo que ela sabe, desses conhecimentos prévios que ela tem com relação a esses assuntos. Além disso, tem fotografia, que ela pode fazer essa comparação de um animal para outro, por que, que um animal é assim, por que, que o outro não é, através dessas fotografias. Às vezes a família tem arquivos de fotografias de animais que já estiveram presentes, de plantas diferentes, de lugares que eles passearam, que ele pode observar na fotografia alguma situação que possa trazer para ele informações a respeito dessa habilidade. Então, isso vai ficar muito a critério, né, e nas possibilidades de cada professor aí para estar levando aos seus alunos essas sugestões e esses desafios. Jogos também a gente pode fazer, por exemplo, o jogo da memória com os animais domésticos e selvagens, jogo da memória com as plantas aquáticas e terrestres, podemos. Músicas, como a gente apresentou nos slides anteriores, a música ela é uma das ferramentas ou dos instrumentos que mais se completa na questão do processo de aprendizagem, porque toda criança gosta de cantar. E toda criança ela tem uma facilidade muito grande em guardar letras de músicas, é diferente às vezes de nós, que já estamos um pouquinho além, né? Mas, assim, as crianças, elas têm essa facilidade, elas gostam de cantar, elas gostam de se movimentar, então as músicas, elas trazem muitas informações, e essas informações, elas vão perpetuar, porque a criança não vai esquecer essa informação se ela aprender com prazer, com dinamismo, né? Com todo esse trabalho que a gente está trazendo para vocês, fazer com que realmente a criança, ela goste e assimile. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente não esquece, né? Então, através de músicas e vídeos também é extremamente importante para poder fechar esse ciclo de processo de ensino e aprendizagem. Pode passar, por favor. Então, aí a gente tem os links, né, para poder facilitar também o acesso a esses professores a esses materiais, né? Pode passar. Então, assim, a habilidade do 2º ano, o que nós fizemos? Só voltando um pouquinho aí, o que nós fizemos quando nós separamos essas habilidades? Nós procuramos trazer as habilidades que estivessem uma relação uma com a outra. Por quê? Porque aí a gente consegue dar continuidade ao nosso trabalho, principalmente agora, para que a criança realmente ela entenda o que ela não conseguiu assimilar lá no 1º aninho, na habilidade que a gente trouxe como sugestão para desmembrar do 1º aninho, ela vai conseguir entender depois no 2º e assim sucessivamente. Então, todas as habilidades que nós trouxemos nessa formação, elas estão lá dentro de vida e evolução. Tá? Então, assim, dentro da unidade temática vida e evolução, todas as 3. Mas isso não quer dizer que o professor tenha que trabalhar dessa forma. Ele pode utilizar outras habilidades ou todas as habilidades necessárias para ele, através desse processo de desmembrar. Tá? Então, só um gancho aí para poder explicar para os profs assim, o porquê de todo esse caminho que nós tomamos para chegar até a essa temática, né, que é o que nós estamos trabalhando com vocês. Pode ir passar, por favor.
Agora, a gente vai trabalhar uma habilidade lá do 4º ano, que é a habilidade 4 do 4º ano, né? Deixa eu só passar aqui. Pode passar, por favor. O que a habilidade maior que está nos documentos traz para nós de informação? O que nós precisamos alcançar no decorrer do ano dentro dessa habilidade do 4º ano? Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. Então, a gente, lendo a habilidade trazida pelos documentos, ela é bem complexa, né? Ela é bem complicada, tem muitas informações, mas preciso trabalhar a construção das cadeias simples. Aí eu preciso saber quais são os elementos que compõem essa cadeia alimentar simples. Aí depois eu preciso saber qual é a função do sol nisso tudo. O que ele contribui para essas cadeias alimentares? Que tipo de fonte de energia o sol traz? Qual é a relação disso com os alimentos, né, com os animais? Então, isso tudo são alguns questionamentos que a gente faz quando a gente lê a habilidade posta, trazida, né, no documento, e aí a gente fica um tanto quanto perdido. Esse é um dos pontos que a gente fala bastante, a gente atende muitos professores com essas dificuldades, né? Porque nós, na maioria das vezes, estamos falando de professores pedagogos que atuam em ciências, e nós, pedagogos, temos mania, né? Eu sou pedagoga também, de ficar enfeitando, assim como as meninas falam, né, Silmara? Eu fico enfeitando demais as coisas, é pelo fato de eu ser pedagoga mesmo. E aí é quando a gente começa a analisar algumas situações, a gente vê que não é fácil mesmo. Então, a gente precisa estar se adequando a esses desafios aí. Aí, como que nós desmembramos essa habilidade? Trazendo como exemplo a aula 1. Né? Essa habilidade relativa ficou: construir e reconhecer cadeias alimentares simples. Então, produtores, consumidores e decompositores. Para isso, prof, a gente precisa entender, mas o que são produtores? O que são consumidores e o que são os decompositores? Então, só aí nós temos 3 pontos que a gente tem vários momentos, várias atividades dentro de cada um desses pontos que a gente pode levar para o nosso aluno. Porque senão ele não vai conseguir entender o que é uma cadeia alimentar, que seja simples, se ele não sabe o que é o produtor. O que vem primeiro, o que vem depois, o que vem no final, né? Como que acontece esse ciclo? A gente precisa entender. Então, só aí nós temos várias aulas, várias atividades que a gente pode estar elaborando dentro desses 3 pontos. Pode continuar. Então, assim, dentro disso, nós podemos trabalhar de que maneira? Através de quais atividades? E quando a gente fala nessas atividades que a gente vem trazendo aqui, a gente está trazendo atividades mais lúdicas, faz com que a criança ela busque essa informação, seja numa conversa na família, seja através do momento que ela está se alimentando e que ela percebe a importância do que ela está ingerindo, como estando dentro de dos pontos da cadeia alimentar simples, né? Então, esse é o ponto que a gente precisa chegar, fazer com que a criança pense e busque essas informações naquilo que ele já está habituado, né? Que são as atividades do dia a dia que ele tem lá, os movimentos, a alimentação, as conversas, enfim, né? Então, imagens também, elas servem para que a gente entenda qual é o papel de cada um dentro da cadeia alimentar simples, né? Pode continuar, segue, por favor. Aí nós temos a imagem de uma cadeia alimentar, né? Ela não é a simples, ela já é secundária, que a gente vê que tem vários animais, então vai depender muito de como nós vamos levar essa informação para o nosso aluno e o que nós queremos de retorno. Qual é o nosso objetivo dentro dessa atividade? Então, o planejamento de aula do professor é fundamental para que ele consiga esses resultados e fazer depois as suas anotações em cima daquilo que ele realmente
tentou, nesse momento, levar como aprendizagem para o seu aluno. Pode passar, por favor. Aí os vídeos, né, como eu já falei, os vídeos, tem muitos vídeos legais, inclusive a TV Reme, a gente, durante o ano de 2020, nós tivemos vários momentos com os professores na gravação das aulas. Então, a gente tem muito material interessante. Então, o professor pode entrar lá, pesquisar, buscar aquilo que ele acha interessante e manda. A criança, a maioria das crianças tem acesso, pelo menos à televisão. E para você acessar e assistir às aulas da TV Reme, não precisa ter internet. Então, é um dos instrumentos que a gente pode estar levando para o nosso aluno. Aí, dentro lá da TV Reme, dentro dos vídeos que foram feitos pelos professores da Reme, nós temos outros vídeos que são bem pertinentes àquilo que nós queremos alcançar, tá? Dentro da habilidade que nós estamos trabalhando. Então, aí tem esse que é bem bacana, a gente assistiu ele, e depois os professores, eles podem buscar através desse link o que é a cadeia alimentar, fala de uma forma bem lúdica, são através de desenhos, né? Então, para que a criança ela consiga assimilar esse conhecimento de uma forma mais tranquila. Pode passar, por favor. Aí nós temos uma outra aula, né, que a gente pode dar continuidade. Aí entra a função do sol. Sol como fonte de energia. Aí entra a questão da fotossíntese e fora outras situações. Então, a importância do sol para os vegetais e a importância do sol para os animais. Será que a criança que está lá no 4º ano, ela tem noção da importância disso para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência das espécies, dos vegetais e também dos animais? Então, como nós podemos trabalhar essa situação e esses assuntos? Como nós podemos abordar? Se nós formos trabalhar a importância do sol para os vegetais, a gente já tem uma situação de N aulas aí que a gente pode estar trabalhando, discutindo esse assunto. Porque aí entra a fotossíntese, todas as funções, né? E a importância do sol para os animais. Qual é a importância disso? Então, nós também temos um outro link aí, dentro da habilidade maior, que se torna uma habilidade relativa, que dá uma série de aulas, a gente pode ter N situações de atividades para a gente estar levando para esses nossos alunos. Então, como? Através de histórias em quadrinhos, podemos, através de produção de histórias em quadrinhos feitas pelos nossos alunos, em cima daquilo que eles já conhecem, dos conhecimentos prévios e dos conhecimentos adquiridos através das atividades complementares, também podemos. Né? Através de figuras mostrando para o aluno como que acontece esse processo de fotossíntese, por que o sol é uma fonte de energia tanto para as plantas quanto para os animais, que momentos do dia o sol é benéfico e maléfico para o ser humano e para os outros animais. Então, tem N situações que a gente pode abordar aí dentro dessa habilidade relativa. Isso não se resume a uma aula ou a duas, aí vai depender muito do professor e da realidade escolar que o aluno se encontra. Pode passar, por favor. Aí nós já podemos trabalhar, solicitar como devolutiva de conhecimento a produção escrita, que nós já estamos falando com os alunos do 4º ano. 4º ano, a gente espera que ele já esteja alfabetizado e que ele tenha condições de fazer essa devolutiva através da produção escrita. Porque é importante, mesmo que a gente trabalhe lúdico, atividades que sejam voltadas para a produção, para o visual, a gente precisa dos registros dessas atividades. Como que eu vou saber se o meu aluno conseguiu assimilar? Como que eu vou saber se eu preciso retomar essa habilidade em algum outro momento? Né? Como que eu vou levantar esses dados se eu não tenho registros que me amparam no sentido desse aluno estar ou não participando desse momento, desse processo, dessas aulas? Então, produção escrita já pode entrar como um dos quesitos para a obtenção de resultados com relação aos alunos e aprendizagem.
Pode passar. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho depois, em um outro momento, mais aprofundadamente, a questão do processo da fotossíntese, que é a nutrição dos vegetais. Aí a gente tem aqui o sol, a gente tem o vento, a gente tem a água, tem o oxigênio, tem o, né, o gás carbônico, enfim, por etapas, até que a criança ela consiga assimilar a função de cada um desses elementos para o desenvolvimento tanto dos animais quanto das plantas. Tá? Aí, mais precisamente, das plantas e o que acontece até que ela se torne uma planta adulta e o que ela vai precisar além disso, né? Pode passar. Aí, fechando um pouquinho a ideia da questão de habilidades. Então, assim, é importante a gente fazer esse desmembramento. Na minha opinião, enquanto professora, eu acho importantíssimo. Por quê? Porque eu vou conseguir entender melhor a habilidade trazida nos documentos. Mas se o professor que está lá, com todo, já dentro desse processo, ele consegue entender, ele consegue fazer com que a criança consolide esse aprendizado no decorrer do ano, aí vai depender de cada professor. Como que eu vou chegar até esse aluno, como que eu vou ter essa devolutiva do aluno, aí vai depender de cada professor, cada realidade, como eu estava dizendo anteriormente, né? Aí, só voltar um pouquinho, por favor. Isso. Aqui nós temos os nossos contatos, a gente sempre deixa à disposição dos professores os contatos do nosso setor, o e-mail que nós trabalhamos, que a gente faz todos encaminha todas as informações pertinentes, né, que é o e-mail de cienciasnaturais 105@gmail.com, e nós temos o blog da GFEM. Sempre eu falo a respeito desse blog. Tem professores que não conhecem, tem professores que não visitam o blog. Então, dá uma passadinha lá no blog, verifica o tanto de coisa interessante, de tanta informação bacana, de tantos links que tem de projetos, de sugestão de vídeos, sugestão de atividades complementares, de aulas, planejamentos, enfim. O blog está bem recheado. Todas as formações que nós fizemos há alguns anos, todas elas estão no blog. Tá? Além das aulas que nós tivemos, os encontros com alguns professores na CEMED em 2019, tivemos outros encontros, tudo está no nosso blog. Então, dê uma passadinha no blog, dá uma olhadinha, veja o que pode estar, que sirva para que você consiga complementar melhor a sua aula, sugira para os seus colegas, faça essa troca. É importante, nesse momento, a gente ter essa questão de cumplicidade com relação ao que a gente sabe para poder ajudar o outro, de repente, que está com dificuldade. E a gente se coloca à disposição para quaisquer dúvidas, quaisquer situações que vocês porventura venham a ter no decorrer desse período aí. Pode passar. Aí a gente deixou como referência, nesse momento, somente o referencial curricular. Então, assim, a gente precisa entender esse referencial, a gente precisa trazer ele como a nossa Bíblia dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem, porque é ele que rege todos os caminhos que a gente precisa seguir a partir de agora. Aliás, a partir desde 2020, onde ele está posto, né? E é o documento que norteia o nosso trabalho enquanto professor, enquanto CEMED, enquanto gestão, enfim, todos os âmbitos que percorrem a educação estão dentro do nosso referencial curricular. Tá? A gente gostaria de agradecer, né? Chamar a Silmara para nos despedir, agradecer, pedir para todos os professores que busquem essas informações, que assistam, que entrem lá na página do YouTube, que assistam essas formações, porque todas elas trazem bastante coisas bem positivas com relação ao nosso trabalho. E agradecer e desejar, assim, que todos fiquem bem, com muita saúde, que esse período tão turbulento, tão difícil que a gente está passando, que ele realmente passe e que dias melhores virão, com certeza, para que a gente possa fazer os nossos encontros presenciais
Logicamente, continuar com as nossas lives, porque eu acho que é uma ferramenta bem positiva nesse momento e vai continuar posterior. Então, queria agradecer de coração a participação de todos e a gente tira as nossas dúvidas aí mais para frente. Um beijo no coração de cada um. Queria agradecer a todos, né? Todos os professores aí que estiveram junto com a gente aí também, que a gente creia em dias melhores, né? Que a gente creia que daqui um pouquinho estaremos aí nas nossas formações, todo mundo junto, fazendo o melhor pelo nosso aluno. Enquanto isso, a gente vai fazendo as lives, nós vamos fazendo online. Peço para que vocês assistam as lives, não só a nossa live de ciências, né? Mas todas as lives aí, porque temos assuntos bem bacanas, um assunto puxando o outro sempre, como estarmos trabalhando da melhor forma durante essa pandemia, tá bom? Então, gratidão a cada um de vocês que assistiram, tá? Muito obrigada a todos. Agradecer também as nossas intérpretes, que sem elas a gente não conseguiria chegar a tantos lugares. Muito obrigada de coração, a toda a equipe de gravação, porque assim, sem essa harmonia de um grupo, a gente não chega a lugar nenhum. Então, assim, muito obrigada mesmo. Tá? E até uma próxima, espero que seja bem próximo. Tchau, tchau.